Muito obrigado, Fábio. Eu queria agradecer o honroso convite feito pela Lilian e por você, e, evidentemente, me congratular pelo seu ímpeto de proporcionar a toda a nação brasileira conhecimento sobre essa patologia tão prevalente, e também não poderia deixar de dizer do reconhecimento que eu tenho do seu trabalho, do trabalho da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes a nível de Brasil, em prol dos diabéticos de todo o Brasil. Recebo o meu abraço por isso, o meu reconhecimento, ao Márcio também, que tem essa grande amigo, que tem essa função também de proporcionar uma melhoria de vida a todos os pacientes diabéticos. Eu vou falar para vocês algo sobre o pré-diabetes, se é possível prevenir, nós vamos discutir isso, e também um pouquinho sobre hipo e hiperglicemia. Como eu falo demais, os slides não são muitos, o Márcio conseguiu brilhantemente terminar o tempo dele, eu não tenho a mesma convicção, mas vou tentar. Próximo, por favor. Eu queria dizer para vocês, primeiro, o que é o pré-diabetes, né? O Márcio já me facilitou muito a exposição. O pré-diabetes é aquele paciente que não é normal, como vocês estão vendo aqui, uma glicemia abaixo de 100, depois da sobrecarga na segunda hora abaixo de 140, a glicada abaixo de 5,7, e também não são diabéticos ainda, que tem esses números que definem o diabetes, como vocês sabem muito bem. Ele é um pré-diabético, significa que ele tem na glicemia de jejum entre 100 e 125 miligramas por decilitro, ele tem 2 horas pós-sobrecarga entre 140 e 199, e ele tem uma hemoglobina glicada que passou também, além de ser um exame, um instrumento de acompanhamento do diabetes, também passou a ter uma finalidade diagnóstica acima de 6,5, mas no pré-diabetes, essa hemoglobina glicada se situa entre 5,7, 6 e 4. Uma coisa que é muito interessante no nosso consultório, vocês que praticam aí, a gente que pega com a mão na massa, no consultório, ambulatórios das universidades, não é infrequente você pegar um indivíduo que tem uma glicemia de jejum alterado e vem com uma hemoglobina glicada normal. Veja, isso aí, evidentemente, é um tipo de resistência à insulina especificamente do fígado que pode acontecer, mas não é isento de um aumento, uma chance 10 vezes maior de que você durante a vida desenvolva diabetes. E, evidentemente, quando você tem a glicemia de jejum alterada e também a pós-prandial, a chance de você se tornar diabético no decorrer da vida aumenta em 40 vezes. Próximo, por favor. Bom, esse diapositivo, na verdade, ele fala sobre mudança do estilo de vida, a sua influência na passagem de pré-diabetes para diabetes, é da Associação dos Endocrinologistas Clínicos Americanos, e fundamentalmente vocês estão vendo que, apesar de a nutrição e o exercício físico serem os aspectos mais fundamentais, né, o que chama atenção é que nós vamos discutir nutricionalmente alguns aspectos relevantes para que você consiga não passar de pré-diabetes para diabetes ou retardar muito, e sobre exercício físico também. Nós vamos ocupar algum tempo para isso. Mas, próximo. Não, bom, acho que tinha uma. Vamos falar para vocês algo sobre alimentação. Isso é recomendação da Associação Americana de Diabetes, item por item, como vocês devem se comportar sob o ponto de vista alimentar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês no seguinte aspecto. Eu acho que, nas últimas décadas, a alimentação tem se tornado algo fundamental para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Eu diria que, normalmente, quando você vai ao médico, você tem que ter uma dieta balanceada entre carboidratos, proteínas e gorduras, e eu vou dizer um pouco para vocês como eu aconselho, como é a maneira de eu me alimentar, de tal modo
que eu evite a minha passagem de pré-diabetes para diabetes. Primeiro, em relação aos carboidratos, a Associação Americana coloca entre 45% e 60%. Mas é claro que tudo isso vai ser regulado, individualizado. Isso é a arte da medicina, é a individualização. É você pegar um guideline fixo e tornar ele móvel. Então, veja, um paciente diabético, evidentemente, eu não vou dar 60%, 70% de carboidrato. Eu posso reduzir de 40%, 45%. No entanto, o estudo ARIC, que não me dá tempo de mostrar aqui para vocês, mostra que menos de 40% ou mais do que 70% de carboidrato aumenta-se a mortalidade. De maneira que é ideal que se faça essa composição. Em relação à sacarose, a sacarose nada mais é do que glicose e frutose. O máximo que eu vou incluir na minha dieta é de 5% a 10% do valor energético total. E a frutose? Veja, a frutose eu queria chamar a atenção de vocês, fazer uma recomendação, um aconselhamento. Veja, a frutose das frutas não tem tanto problema, porque, na verdade, você tem 1% de frutose nas frutas. Quando você chupa uma laranja, um caqui, um cacho de uva, você, na verdade, primeiro que tem pouca frutose, segundo que a absorção dessa frutose, ela se faz com vitaminas, com fibras, de tal monta que essa frutose das frutas, em geral, não lhe traz consequências maiores. Mas isso eu quero chamar a atenção de vocês. É diferente da frutose derivada do xarope de milho, que é a frutose industrializada, que hoje está disseminada nos alimentos, que hoje está nos sucos, está nos refrigerantes, nos bolos, nas pizzas congeladas, no ketchup, e uma série de alimentos e tem frutose em excesso. E o que tem que ver frutose em excesso com o nosso bem-estar? Tem a ver que a frutose em excesso, ela entra dentro do hepatócito, da célula hepática, e ela faz um aumento de ácido úrico e faz um aumento de gordura no fígado, certo? Fibras, necessário mínimo de 15 gramas por 1000 calorias. Ideal para quem tem diabetes, 20 gramas por cada 1000 calorias para quem é diabético. Outra coisa que eu gostaria de chamar também a atenção, existem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, de uma maneira geral, derivadas das leguminosas, o feijão, o grão de bico, a lentilha, etc., muito importante que você faça essa ingestão. Isso tem a ver direto com o pico hiperglicêmico pós-prandial. E hoje nós sabemos que a hiperglicemia pós-prandial ela é muito pior do que o aumento da glicemia de jejum. E a hiperglicemia pós-prandial não é só a glicose que está aumentada, existe aumento do colesterol, existe aumento de triglicérides e a mortalidade é maior. Daí a importância da nossa alimentação. As fibras solúveis exercem um papel fundamental para que nós não tenhamos um índice glicêmico muito elevado, né? Esse é um aspecto que chama muito atenção em relação às fibras insolúveis, derivados da celulose e hemicelulose. Eu gostaria de dizer também para todos vocês que o funcionamento nosso intestinal está muito ligado a isso. Quem vê a gordura, 25% a 35% do valor energético total, vai imaginar, nossa, é uma quantidade de gordura imensa. Mas vejam, preste bem atenção, eu estou me referindo a gordura predominantemente monoinsaturada e poliinsaturada. Você vai limitar a menos de 10% a gordura saturada em diabéticos. E, claro, isentar totalmente a gordura trans, que nada mais é do que transformar os óleos poliinsaturados líquidos com a hidrogenação, eu torno essa gordura sólida, e essa gordura sólida trans é um acelerador do processo aterogênico no nosso corpo. As proteínas, 15% a 20% do valor energético total, menos proteína para um renal crônico, mais proteína para um atleta, e você vai regular de acordo com a individualização. Os micronutrientes e as vitaminas e minerais, de uma maneira geral, e é por isso que todos nós estamos aqui lutando pela monitorização do diabetes, manter a glicemia no nível normal, o indivíduo sem comorbidades, diabético, compensado, com a sua glicada no lugar,
não existe uma recomendação especial de suplementação de micronutrientes e vitaminas e minerais. É claro que o indivíduo diabético que se submete a uma cirurgia bariátrica, o indivíduo hospitalizado que tem uma doença crônica, o idoso que é deficiente, aí sim nós vamos ter que fazer as suplementações devidas. Próximo. Muito bem. A outra coisa que eu queria dizer para vocês, exercício físico precisa de trabalho randomizado duplo cego? Não. Exercício físico monitorado pelos profissionais competentes dessa área é algo fundamental e que não precisa ser discutido. Ele ajuda você a colocar a sua glicemia no normal, ele ajuda a mente, ele ajuda a manter a massa óssea, ajuda a manter a massa muscular. Mas eu vou começar a dizer para vocês que outros fatores, fora dieta e exercício, também têm influência no desencadeamento do diabetes. O próximo. Dá para voltar? Porque houve aí, desapareceu realmente a animação, e aí fica sem sentido. Aqui é o seguinte, horas de sono, você tem que dormir de 7 a 8 horas de sono. Aqui teria uma linha que diria o seguinte, quando você dorme menos do que 7 horas, 6 horas e 5 horas, você tem 9% a mais de chance de se tornar diabético. E quando você dorme mais do que 8 horas, teria uma outra linha azul aqui, você teria uma chance de 14% a mais de se tornar diabético. Então, horas de sono têm influência no risco do desencadeamento do diabetes tipo 2. O próximo. Olha, isso aqui é um slide que até pensei em pôr e tirar e exatamente fiquei em dúvida, mas eu fiz questão de mostrar para vocês, durante as minhas 4 décadas ou mais de permanência na Universidade Federal de São Paulo, para mim chegar na minha sala, eu passava na sala dos nefrologistas. E eu vivia perguntando para encher eles, eu tenho que esperar a ter sede para beber água ou eu devo beber água independente de ter sede? Isso era uma dúvida que ficou por décadas lá na universidade, até que um pesquisador brasileiro, o professor Gilberto Velho, é um pesquisador que estava em Paris, ele esclareceu essa dúvida para a gente. Então veja, quando você fica desidratado, tem um hormônio que aumenta no teu sangue, chama vasopressina. Esse hormônio é bom? Não, esse hormônio é muito ruim para nós. Por que ele é muito ruim? Porque ele diminui a taxa de filtração glomerular, ele pode causar proteinúria, microalbuminúria, ele dá hipertensão arterial. Mas só que, para mim, dosar vasopressina é muito difícil, é uma molécula muito fugaz. Então, nós dosamos copeptina, que é exatamente produzido no nosso corpo em quantidades equimolares. E veja que tem uma relação entre o grau de hidratação e a tolerância à glicose. O que foi feito? Veja, com o passar dos anos, houve uma divisão aqui, vocês têm os quintis de copeptina em valores progressivamente mais altos, e quanto maior a copeptina, que significa maior o ADH, maior a vasopressina, maior a chance e a incidência de desencadear diabetes tipo 2. Tá? Então, para quem estava distraído, não entendeu a minha explicação, eu diria, não espere ter sede para beber água. Beba água independente de ter sede, porque você vai manter a sua vasopressina suprimida, você vai viver mais. Eu digo isso com toda tranquilidade e chamo a atenção por um aspecto fundamental. Isso é mais verdade ainda para o indivíduo depois dos 75, 80 anos de idade, onde o osmômetro de identificação de hidratação está alterado. O próximo, por favor. Muito bem, vocês devem estar imaginando o seguinte, o que esse cidadão tem a ver com a aula? Eu coloquei ele só para mostrar para vocês, o Caravaggio é um pintor italiano conhecido, que na verdade tem o nome de Michelangelo Merisi, o nome original dele, mas que viveu nessa aldeia, nessa cidade italiana de Caravaggio, próximo, e que fez uma pintura que o tornou bem famoso, não é? Ele pintou aqui, vocês vejam que aqui é uma caveira, mostrando São Jerônimo, que é um médico, traduzindo a Bíblia do grego para o latim.
Veja que eu acho que ele é merecedor mesmo, eu canonizaria ele de novo como fez a Igreja Católica. Canonizou ele, né, porque você traduzir uma Bíblia do grego para o latim não é mole. Mas veja, o que essa figura chama a atenção de vocês? É que o ser humano, talvez, é a única espécie no planeta que o anjo disse trabalharás de sol a sol e nós continuamos trabalhando depois do sol. Como? Acendendo luz e tal, e trabalhamos até 11 horas da noite. O que isso tem a ver com o aspecto de pré-diabetes para diabetes? O próximo. O que tem a ver é que o momento atual é um momento de muito estresse, um momento de cada vez nós estamos mais preocupados em fazer mais e temos o sono muitas vezes menor, menos horas, interrompido, não é? E com isso nós secretamos muito menos melatonina. E o que tem a ver a melatonina com a insulina? É que a melatonina aumenta muito e é fundamental para a sensibilidade à insulina. De maneira que quando eu durmo interrompido, durmo pouco, eu tenho uma resistência à insulina que se distribui entre todos esses órgãos e isso contribui para mim ter uma tolerância à glicose diminuída e posso me tornar diabético também. Próximo, por favor. Bom, esse estudo DIRECT ele é interessante porque eu preciso sair daqui respondendo a pergunta, né? A Lília também quer saber, né, Lília? Se é possível reverter o pré-diabetes. E eu digo para você que esse estudo DIRECT é um estudo, eu achei muito interessante, porque ele conseguiu mostrar remissão em diabéticos tipo 2 já instalados. Então você veja, esse estudo DIRECT, ele estudou 306 pacientes, foram divididos em dois grupos de 153 pacientes, um grupo que tomava antidiabéticos orais, os dois grupos, um grupo foi parado com os antidiabéticos orais totalmente, esses pacientes, esse grupo de 153 que parou com os antidiabéticos orais, eles basicamente, eles ficaram com uma dieta de 852 calorias, mas, preste bem atenção, esses pacientes escolhidos pelo estudo DIRECT eram pacientes que tinham uma duração menos do que 6 anos, era recém-diagnosticado, tinha a idade de 20 a 65 anos, um IMC de 27 a 45, e nenhum deles tomava insulina, tá certo? Então veja o que aconteceu. No grupo de intervenção, aquele que eu parei com os antidiabéticos orais e coloquei aquela dieta rígida, vocês vejam que em relação ao grupo controle, uma perda de peso extremamente acentuada que se manteve, mesmo os dropouts, com as quedas, as pessoas que saíram do estudo, se manteve um nível de baixo peso um ano depois. E veja, como que eu considerava essa pessoa remitida do diabetes, com remissão total? Quando ele, sem os comprimidos, só fazendo aquela dieta, conseguia alcançar um nível de hemoglobina glicada abaixo de 6,5%. Então, por favor, olhe os gráficos que estão aqui colocados. Os pacientes que conseguirem perder mais do que 15% do peso e manter, veja que do grupo controle, nenhum deles, né, praticamente não conseguiu perder esses 15% do peso. E 24% dos indivíduos submetidos ao grupo intervenção conseguiu perder. Percentual de remissão bem mais alto no grupo intervenção em relação ao grupo controle, mas o mais importante é que nós conseguimos, em relação ao grupo controle, remissão progressiva de todos os comprimidos por anos nos pacientes com percentual proporcional à perda de peso, como todos vocês estão vendo aqui. Então, se esse estudo mostra que nós podemos reverter o diabetes, imagina o pré-diabetes, falando tudo aquilo que eu expliquei para vocês e cumprindo dieta, exercício, dormindo corretamente, dominando o estresse, etc. Claro que nós podemos remitir e voltar para trás e tornarmos, pelo menos por longo tempo, até reversão total do pré-diabetes. O próximo, por gentileza. Hipoglicemia, algumas palavras. O próximo. Veja bem, quais são as causas mais frequentes de hipoglicemia?
Primeiro, o indivíduo pode estar tomando uma dose superior à necessária. O diabético não pode, ele tem que ser relativamente regrado. Não dá para ele almoçar um dia, meio-dia, outro dia às 3 da tarde, outro dia às 11 horas. Não é possível isso. Então, o atraso e a omissão de uma refeição seguramente faz a pessoa ter maior probabilidade de fazer uma hipoglicemia. Atividade física exagerada. Também não dá para fazer exercício um dia das 8 às 10 da manhã, dia seguinte à tarde, outro dia seguinte à noite. A atividade física deve ser, de preferência, no mesmo horário, todos os dias. No entanto, quando se faz uma atividade física exagerada, tem que se imaginar basicamente o seguinte, que quando você faz das 8 às 10 da manhã, você almoçou às 12 horas, veja, essa célula que foi acionada durante o exercício, ela vai continuar consumindo glicose em grande quantidade. E você pode ter uma hipoglicemia, claro, se não fizer os ajustes de insulina para aquele tipo de exercício físico, você também pode ter hipoglicemia até a tarde, eventualmente até a noite. Os distúrbios gastrointestinais, o diabético, depois de décadas, principalmente o tipo 1, pode perder a capacidade de liberar os hormônios do socorro, né, que é o glucagon e a epinefrina, e diminuição da função renal. A partir dos 40 anos, todos nós, sem nenhuma comorbidade, perdemos meio ml minuto por ano. Tá certo? A partir dos 40 anos. Mas se eu sou diabético e hipertenso, eu posso perder 1,5, 2 ml minuto ano. Se eu sou hipertenso e diabético e, além de ser hipertenso e diabético, eu tenho microalbuminúria, eu posso chegar até perder 2,5, 3 ml minuto ano. De maneira que é algo que a gente vê na prática clínica, no paciente mais idoso, né? Isso é extremamente importante. A meia-vida da insulina vai aumentar e também eu vou, na medida em que eu tenho perda da taxa de filtração glomerular, você sabe que a glicose que te socorre no momento da hipoglicemia vem 75% pelo fígado e 25% pelo rim. De maneira que eu não tendo essa produção renal de glicose, eu fico potencialmente sujeito à hipoglicemia, até porque a insulina fica mais tempo na circulação. Próximo. Muito bem, as manifestações clínicas são variadas. Se eu disser para vocês que aí a 20 metros de onde você está agora tem alguém em hipoglicemia, a primeira coisa que vem na sua cabeça é encontrar alguém taquicárdico, pálido, suando e com tremor. Tá certo? Mas, veja, na maioria das vezes, quando a glicemia cai rapidamente, o que a gente está acostumado a ver são sintomas do sistema nervoso simpático. No entanto, às vezes, nós temos hipoglicemia sem taquicardia, palidez e sudorese. Nos casos de glicose que cai muito lentamente, eu tenho sintomas do sistema nervoso central evidenciado. Eu pego um indivíduo embaixo da ponte, ele está 2, 3 dias, ninguém dá comida para ele, ninguém fala nada. No terceiro dia, ele está falando coisa desconexa, muda a personalidade totalmente, sonolento, apático, e pode ter, inclusive, quadro muito parecido com acidente vascular cerebral, eventualmente, e às vezes nós temos um mix de apresentação clínica do sistema nervoso simpático mais o sistema nervoso central. O próximo, por gentileza. Bom, hipoglicemia é considerada leve entre 50 e 70 miligramas por decilitro, moderada entre 36 e 50 miligramas por decilitro, e hipoglicemia grave, quando a glicemia é menor do que 36 miligramas, e que, na verdade, esse paciente necessita da ajuda de terceiros. Próximo. Muito bem, aqui é a nossa briga eterna, né? Se você não corrige a hemoglobina glicada, o diapositivo está mostrando que quanto maior a hemoglobina glicada, maior o risco de complicações, principalmente no que se refere à microangiopatia. E quando eu falar microangiopatia, eu estou me referindo à alteração, à lesão nos olhos, nos rins e nos nervos, né? No entanto, quando eu corrijo e tento trazer a hemoglobina glicada para os níveis abaixo de 7, eventualmente abaixo de 6,5, evidentemente que eu aumento a potencialidade de apresentação de um estado hipoglicêmico, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós estamos melhorando em relação a isso, as novas insulinas, que dão menos hipoglicemia,
os novos medicamentos, as novas armas terapêuticas que estão sendo introduzidas, está fazendo com que cada vez mais nossos pacientes tenham menor chance de fazer hipoglicemia. Próximo. Veja, aqui é muito complexo isso. A hipoglicemia causar, evidentemente, eu diria que a hipoglicemia é ruim e a hiper também é ruim. Mas a hipo é 10 vezes pior, porque ela pode lhe causar problemas de gravidade acentuada. E pode lhe dar uma arritmia e você correr risco. Então, a hipoglicemia, o mecanismo pelo qual isso ocorre, é um mix, uma mistura de situações que ocorrem, principalmente alteração eletrocardiográfica de liberação adrenérgica, aumento do intervalo QT, e vocês sabem que quando você tem liberação de adrenalina, existe passagem do potássio do vaso para dentro da célula, você pode ter diminuição do potássio, você ativa mecanismos pró-inflamatórios, né? E aumenta a ativação plaquetária, e com isso tudo, as consequências podem não ser simples na hipoglicemia. Próximo. Muito bem, caso o tratamento da hipoglicemia mais prevalente, evidentemente, você mede a glicemia, estando entre 50 e 70, 15 gramas de carboidrato, que significa ou uma colher de sopa de açúcar, 3 balas moles, ou 150 ml de suco de laranja, 150 ml de refrigerante comum, tá? Aguarda 10 minutos, a hipo pode apresentar-se tratada, resolvido o problema. Se ainda tiver hipo, repete a operação. Níveis glicêmicos inferiores a esse, você pode usar glucagon também, que eu acho que não deu tempo de eu colocar mais slides, mas o glucagon subcutâneo é outra arma terapêutica para situações muito emergenciais. Próximo. Hiperglicemia. Vamos em frente. Pode passar o próximo? Muito obrigado. As causas mais frequentes de hiperglicemia, primeiro, infecção. A infecção, quando você tem um processo infeccioso, o organismo entende aquilo como um alarme. Existe liberação de uma série de hormônios hiperglicemiantes que aumentam a glicemia, tá? Parada ou diminuição da dose de insulina é outro aspecto que não tem acontecido mais, mas eu me lembro que 30, 40 anos atrás, às vezes o paciente aparecia no pronto-socorro e dizendo que parou porque não conseguia isso no posto, no atendimento, no Sistema Único de Saúde, e hoje veja que com todas as falhas e os grandes problemas, nós conseguimos melhorar muito nesses aspectos, graças e principalmente à luta do nosso do pessoal envolvido na melhora da vida dos diabéticos, e realmente conseguimos um grande aprimoramento em relação a esses aspectos. Não está ideal, mas melhorou muito. Início da medicação, de medicação que aumenta a glicemia. Às vezes o indivíduo começa a tomar corticoide por outro motivo, né? Ou toma uma olanzapina, ou toma um corticoide, ou uma outra droga hiperglicemiante, também pode desencadear um estado hiperglicêmico, alterações importantes da dieta, estresse emocional, que a gente não consegue se livrar disso, né? Em nenhum momento da nossa vida, e no estresse emocional também existe liberação de corticoide, GH e glucagon, e também pode dar hiperglicemia. E quem usa bomba de infusão, evidentemente, que a obstrução do catéter pode levar a hiperglicemia também. Próximo, por gentileza. As manifestações, o Márcio já disse a vocês, o indivíduo começa a beber muita água, urina muito, fica com a boca seca, fadiga, pode desidratar, e uma coisa que chama muito atenção, o paciente come muito e emagrece. Eu digo principalmente diabetes tipo 2. Então, urinou muito, bebeu muita água, boca seca e está perdendo peso, vamos lá, vamos investigar com todos os parâmetros que foi mostrado pelo Márcio, investigar e vamos ver se eu estou diabético, e vamos tratar e vamos resolver o problema. O próximo. Isso. Bom, o estado hiperglicêmico, como eu disse para vocês, o estado hiperglicêmico ele causa uma série de problemas, e o primeiro problema que causa é a alteração da função imune. Veja, quando o seu corpo é invadido por uma infecção, por um corpo estranho, o corpo não manda autoanticorpos discutir com esse intruso, ele manda um soldado raso, que é o polimorfo nuclear neutrófico.
cuja quimiotaxia e o poder de fagocitose estão alterados. A mesma coisa é a reduzida formação dos antioxidantes. Não só o superóxido de dismutase, mas aí tem a vitamina C, o beta-caroteno, o glutationa, todos nos diabéticos descompensados, existe uma diminuição e isso vai se refletir posteriormente. Assim como diminuição das células T, CD4, CD8. O próximo, por favor. Muito bem. Eu não podia deixar de falar alguma coisa para vocês do impacto da Covid-19 na hiperglicemia. Vocês sabem que eu costumo chamar essa pandemia, quando eu estou muito com bronca desse momento, isso é um castigo para a humanidade toda. Sinceramente, acho que é um negócio complicado. Mas veja, o SARS-CoV-2, ele pode causar hiperglicemia por duas fisiopatologias. Primeiro, agindo diretamente na célula beta, tá certo? E levar a uma diminuição da secreção de insulina e hiperglicemia. Mas também o SARS-CoV-2, ele pode, através da ligação aos receptores da enzima conversora, que tem em vários órgãos, ele pode se multiplicar e liberar uma verdadeira tempestade de citoquinas inflamatórias, isso levando à resistência à insulina e também à hiperglicemia. Mas vocês observem que o estado hiperglicêmico te coloca numa situação difícil, porque você tem glicação desses receptores da enzima conversora nesses órgãos, principalmente no pulmão, e aí você faz, evidentemente, uma multiplicação viral muito importante. E veja que essa hiperglicemia, ela leva a uma disfunção endotelial, leva a trombose e leva verdadeiramente ao acometimento de múltiplos órgãos, como se você estivesse tendo uma septicemia. Próximo. Muito bem, você acha que é o penúltimo ou último, não sei. Mas, veja, muito importante, esses receptores da enzima conversora, eles existem em vários locais, né? No endotélio, no pulmão, no rim, existe também no coração e no intestino. Mas veja, o grande problema de quem é obeso, de quem é cardiopata, de quem é diabético, meu Deus do céu, se eu pegar essa infecção pelo vírus, eu tenho muito mais chance de ter um problema de hipoterapia intensiva. E o que fazer? O que fazer é o que nós fazemos todo santo dia, que é prescrever a todos que são diabéticos, corrigir o diabetes, controlar a hemoglobina glicada, a pressão arterial, a dislipidemia, a obesidade e mandar, aconselhar exercícios físicos. Tudo isso que a gente faz no dia a dia é o que diminui a expressão desse receptor ao coronavírus. O próximo. Muito obrigado pela atenção. Não sei se eu passei do tempo, se eu passei, me desculpe.